entramos para o pátio, que nós falamos que é o ambiente de justiça, chegamos até o altar de sacrifício, chegamos até a cruz, aonde os nossos pecados são perdoados, as nossas enfermidades são curadas, as nossas maldições são quebradas. E sabe, irmãos, eu estou crendo que esses são dias que Deus vai fazer sinais e maravilhas nas nossas vidas. Hoje pela manhã nós fomos numa igreja, tinha uma senhora de cadeira de roda, eu acho que ela tem problema locomotor, e ela ficava toda agitada assim, e é como o Marcelo diz, cara, você já fica com o radar, eu não estava nem conseguindo pregar direito, que eu falei, eu não posso sair daqui sem orar por essa senhora. Mas nós falamos sobre as 3 funções do sacerdote, uma da função é abençoar, e no final virou aquele rolo de abençoar, e aí aquela senhorinha se levantou da cadeira de roda ali com dificuldade, e irmão, eu já fui lá, atraquei ela. E ela segurou assim nas minhas vestes, os irmãos vieram e a gente ficamos ali, e ela com muita dificuldade falando amém, 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 eu declaro vida, eu declaro saúde, e a senhora vai viver os dias que ainda te restam com pleno vigor, e ela com dificuldade falando amém, amém, segurando assim na minha roupa. E aí deixei ela lá, o pessoal chorando, orando com ela, e ela de pé ali. E aí depois a Neide viu isso, ela começou a andar pela igreja e o povo querendo segurar ela, e eu, gente, deixa ela andar, deixa o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer. Mas ali, Marcelo, sabe o que eu entendi? A gente crê em milagre, mas quando o milagre começa a acontecer, a gente fica tão assustado que a gente quer parar, ou quer ajudar Jesus. E eu percebi que a unção estava sobre a vida dela, e ela começou a andar sobre a igreja com dificuldade, e eu, gente, deixa a mulher andar, pelo amor de Deus, porque a partir daquela ia andando, eu acredito que o Espírito Santo estava injetando vida sobre ela. Então eu creio, irmãos, mas eu ainda falei, Jesus, eu vou ser perseverante, eu vou ser insistente, eu vou ser chato com o Senhor, eu ainda quero ver coisas instantâneas. Sabe aquele negócio assim da pessoa já pular e falar, gente, igual Jesus curou a sogra de Pedro, e ela já levantou e falou, vou fazer um cafezinho. Então eu creio nisso. Então quando na oração do tabernáculo a gente chega na cruz, a gente chega no altar de sacrifício, lá nós vemos Jesus morrendo pelos nossos pecados, mas nós vemos também Jesus morrendo e levando toda a enfermidade sobre o nosso corpo. E eu quero continuar declarando que no nosso meio os dias já chegaram que não haverá um enfermo sequer. Então creia que a cura é para você. Eu quero declarar que a cura, a vida de Jesus está tocando as suas células, está tocando todos os seus ossos, está tocando toda a corrente sanguínea, está tocando a sua respiração. É questão de dias de você receber o diagnóstico que você está curado de forma sobrenatural. Eu creio no sobrenatural, eu creio naquilo que rompe o natural. Então seja curado nessa noite em nome de Jesus. Seja tocado pela cura do Senhor. E depois no final nós vamos orar por cura aqui. Amém? A não ser que não tiver ninguém doente, aí é melhor ainda, que aí você só vai receber uma turbinação para sair na rua para orar pelos enfermos. Mas no final nós vamos orar pelos enfermos. E se você falar, mais Márcio, já fui 500 vezes aí na frente, venha 501. Porque é até que a cura se manifeste. Mas eu creio que a cura já está acontecendo. Ela já está operando em você. Fique firme. Fique firme. Mas depois que a gente passa pela cruz, então a gente chega na pia de bronze. E na pia de bronze nós vimos que nós encontramos a palavra. E ali nós somos confrontados pela palavra. E a palavra mostra quem somos e do que nós precisamos mudar e nos arrepender.
Lá na pia de bronze nós lavamos as nossas mãos e lavamos os nossos pés. Nós lavamos as nossas obras e lavamos os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela lava a sua mão, ela lava as suas obras e ela lava os seus caminhos também. Todo sacerdote precisava lavar as mãos e os pés se ele queria ir mais fundo em Deus. Porque depois da pia de bronze, ele ia encontrar com o segundo véu, que se chamava a verdade. E nós falamos que esse véu é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ou, como nós vimos, a tradução literal seria o Espírito da realidade. Porque o Espírito de Deus te leva a tocar realidades espirituais. E mais uma vez eu quero dar uma palavra para você. A cura na sua vida é uma realidade. Porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. O mundo anda pelo que vê, nós andamos pelo que nós cremos. E nós cremos nas realidades espirituais que são maiores do que as realidades naturais. Não há uma enfermidade que o Senhor não possa curar. Não há nada. Ele ressuscita até morto. Então nem a morte é impedimento para ele. Porque se ele olhar para uma pessoa morta e falar assim: ah não, você tem muita coisa para cumprir ainda, volta. A pessoa tem que voltar. Então até a morte obedece a ele. Fala para o seu irmão assim: se até a morte obedece a ele, o que você acha que esse inimigo que está te atormentando vai fazer contra você? Diga para ele. Fala para ele assim: o que você acha que essa enfermidade é diante dele? Aleluia. Mas depois que nós passamos pelo véu da verdade, depois que nós somos introduzidos na dimensão do Espírito, e aí nós chegamos no domingo passado, a gente se encontra com a menorá. Nós nos encontramos com o candelabro. E nós descobrimos que essa é a hora que eu oro para ter a plenitude do Espírito. Isaías 11 fala sobre as 7 faces do Espírito de Deus. E a menorá, ela é uma peça que não podia ficar apagada. Ela era abastecida com óleo e o fogo ardia constantemente. Ela é um símbolo da igreja, mas ela é um símbolo de cada crente. Assim como as chamas dessa menorá, desse candelabro estão acesos, assim tem que ser a minha e a sua vida. Nós devemos estar pegando fogo. Paulo disse assim: sede fervorosos no Espírito. Você tem que ser, irmão, cheio da plenitude. E nós falamos que quando nós chegamos na menorá, é a hora que a gente toma posse de Efésios 5,18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E nós falamos que a palavra enchei-vos ali não quer dizer que você se esvazie e enche, esvazie e enche, não. É a ideia de um enchimento contínuo. Eu estou cheio e permaneço sendo cheio. Então eu não experimento nada, eu não experimento momentos de vazio, eu só experimento momentos de plenitude, de transbordar. E aí Paulo diz assim: você quer saber como você se enche? Falando entre vós com salmos, cânticos espirituais, salmodiando, louvando. É assim que a gente se mantém cheio. Por isso, irmãos, por mais problema que a igreja tenha hoje, eu ainda continuo acreditando na igreja de Jesus. Sabe por que a gente precisa se reunir? Porque é aqui que a gente é lixado, sabia? É aqui que eu aprendo a amar pessoas diferentes. É aqui que eu aprendo a amar pessoas difíceis.
E é aqui que eu aprendo também o que é ser amado, quando eu também sou difícil. É aqui que eu aprendo a ter domínio próprio. É aqui que eu aprendo o que é humildade, quando eu sou repreendido. Aqui que eu aprendo que eu dependo, que nós dependemos uns dos outros. E é aqui que nós podemos continuar sendo cheios do Espírito Santo. Quando aquele irmão pisa no seu calo, é um momento que você percebe que você permanece sendo cheio do Espírito Santo. Mas é quando você também estende a mão para ajudar alguém, que você percebe que você continua sendo cheio do Espírito Santo. Então, domingo passado nós falamos que como igreja nós precisamos estar sendo cheios do Espírito Santo. Olha para o seu irmão e diga assim: você precisa estar transbordando do Espírito. Vamos lá. Mas passamos a Menorá e chegamos hoje. E ao chegarmos hoje, a gente vai vir para essa peça aqui. Chegamos na mesa dos pães da proposição. Essa era a segunda peça que estava no santo lugar. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 25. Aleluia. Êxodo 25, vamos ler os versos 23 e 24. Amém? Diz assim: faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Verso de número 30. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Então, irmãos, Moisés está no monte. Deus leva Moisés ao céu, às dimensões celestiais, e Moisés vê aonde Deus mora. E deixa eu dizer para você, na casa de Deus, na morada celestial, tem uma mesa. O que Moisés viu lá no céu foi algo semelhante a isso, uma mesa. E Deus falou assim: faça algo igual, faça uma sombra na terra. E essa mesa, ela era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. A nossa é madeira normal, pintada com tinta color gin, dourada, não é de ouro não. E sobre essa mesa tinha que ser colocado 12 pães, diga 12 pães, com o mesmo tamanho e a mesma medida. E esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. E essa mesa então, ela era chamada de a mesa da proposição, ou a mesa dos pães da presença. E sabe, irmãos, esses pães ficavam aqui durante 7 dias. Todos os sábados, no Shabat, os sacerdotes entravam no tabernáculo e eles iam comer dos pães antigos e colocar pães frescos. Isso toda semana. Agora, sabe um detalhe que os rabinos, os estudiosos dizem? Que aqueles pães nunca perdiam o frescor.
nunca emboloravam, nunca ficavam sem aquele cheirinho. Você já passou perto da padaria, horário de pão saindo do forno? Você já foi numa padaria para comprar qualquer coisa, mas quando o cheirinho do pão saiu, você olhou e falou: acho que eu vou levar uns 5 pãozinhos. Ou você olhou lá, viu os pães lá, e aí você perguntou assim para quem está atendendo: o pão fresco já está saindo? Ela falou: ó, daqui 5 minutinhos sai uma fornada nova. E você: então eu vou esperar. Quem já viveu isso? Agora, você compra pão de manhã, quando é à tarde, dependendo do lugar, se você pode usar como uma arma, né? Você pode, se você caça com estilingue, você pode pôr o pão e... Mas imagine que você comprasse 10 pãezinhos hoje, e durante a semana inteira você chegasse naqueles pãezinhos, os pãezinhos estavam cheirando o mesmo cheiro de quando eles saíssem do forno. Era isso que acontecia com aqueles pães, sempre frescos, tão fresco que eles duravam 7 dias, Cristina, e no 7º dia os sacerdotes pegavam aqueles pães e comiam aqueles pães. Irmãos, na nossa bandejinha aqui ficou quase 1 ano, 12 pães. Na festa dos tabernáculos do ano passado, o João fez 12 pãezinhos e pôs aqui. E quando foi agora na festa de Pentecostes, o João me chamou e falou: Márcio, vem ver um negócio. E a gente foi olhar os pães. Eles estavam duros, mas não tinha um bolor. Sabia que qual é a chance de pães ficarem num lugar como esse quase 1 ano e não embolorar? A gente só jogou fora porque estava cheio de pó. Mas que eles não emboloraram, eles não emboloraram. Sabe por quê, irmãos? Eles diziam que tudo aquilo que permanece na presença de Deus não embolora, não envelhece, não deteriora. Então, quando eu chego na mesa dos pães, a primeira coisa que eu preciso saber é que eu sou chamado a viver na presença de Deus. E se eu viver na presença de Deus, a minha vida não embolora, o bolor espiritual não chega na minha vida. A minha vida sempre vai estar fresca. Eu vou estar sempre cheirando o bom perfume de Cristo. A minha vida vai estar sempre exalando o frescor da presença de Deus. Então aqueles 12 pães, eles permaneciam na presença. E por permanecer na presença, eles não emboloravam, eles não envelheciam. Fala para o seu irmão assim: permanece na presença. Então aqueles 12 pães representavam as 12 tribos de Israel na presença de Deus. É como se Deus dissesse assim: Israel, o quanto você permanecer na minha presença, vocês não vão embolorar, vocês sempre estarão fresquinhos. Irmãos, a vida que flui do trono de Deus. Uma vez eu tive uma experiência aqui na igreja. Nós, em vez de ter o culto sexta de noite, nós tínhamos sábado pela manhã. E nós entramos num momento de adoração tão profundo, que nós saímos daqui, era mais de 3 horas da tarde. E alguns irmãos falaram assim: Márcio, vamos almoçar fora, e levou a gente. E nós fomos almoçar. E eu estava lá no restaurante, irmãos, eu sentia cada célula do meu corpo tremendo. Não dá para explicar, mas eu sentia. Chegou uma hora que eu comendo, eu falava: Senhor, eu sinto que cada célula do meu corpo está te adorando. Irmão, sabe por que muitas vezes nos nossos cultos, às vezes você sente a perna bamba, você sente uns tremores,
Sabe por que às vezes alguém vai orar por você e você sente as suas forças indo embora e pum, vai para o chão? É por causa da presença de Deus. É quando Deus vem com um pouco do toque dele sobre você e toca todo o seu ser, e o seu ser não suporta um pouquinho da glória dele. Então, quando nós chegamos na mesa dos pães, nós entendemos que a nossa vida precisa ser vivida na presença, na face de Deus. E quando você entra nesse nível, vida de Deus toca você e o bolor não chega. O bolor não chega. Você está sempre fresquinho. Você está sempre fresquinho. Aleluia. Mas diz que os sacerdotes comiam aquele pão. Eles comiam do pão da presença. Irmãos, nós como sacerdotes, você precisa ter a experiência de, em oração, comer o pão da presença. Sabe aquele momento que você fala assim: Jesus, tu és o meu alimento, tu és o meu pão que me sustenta. Aleluia. Vamos ler um pouco de Bíblia, porque senão vocês ficam achando que a gente está viajando. Aleluia. João 6,35. Santo é o Senhor. Senhor. João 6,35. Ah, irmãos, eu amo a presença dele. Uma coisa eu posso dizer para você: se eu pedisse para você vir aqui na frente e apontar 10 erros meus, você ia apontar 20. Mas uma coisa vocês não podem dizer: que eu não sou um cara que ama a presença de Deus. Irmãos, eu ronco de vez em quando estou cansado. De vez em quando eu deixo a Neide tribulada. De vez em quando eu faço ela ir orar e falar: Senhor, abençoa o meu marido. De vez em quando ela pede para me arrumar um varal e demora quase 5 anos para o varal ser arrumado. De vez em quando ela olha, está lá todos os meus pares de sapato no meio da sala, meia jogada em cima do sofá. Porque a gente é ser humano igual a qualquer um. Eu sei que o seu marido não faz isso, mas eu faço. Dê a dica: o que você faz para o seu marido não fazer isso para a Neide? Porque ela precisa de paciência às vezes. Às vezes ela chega em casa e fala: olha esses sapatos no meio da casa. E o pior é que aí a Melissa fala assim: eu deixei os meus porque o pai também deixou. Aí aperta ela fala: eu puxei você. Aí eu fico calado, porque não tem como. Eu falo: só eu mudando para ela mudar. Então eu não consigo nem apertar nessa área. Mas eu tenho me esforçado, irmão. Confesso que eu não tenho conseguido, não. Mas uma coisa eu sei: eu amo a presença de Deus. E todos os dias da minha vida eu vou insistir para que as pessoas amem a presença. As pessoas passem tempo na presença. As pessoas orem, amem Ele, comam do pão dEle, comam a presença dEle. João 6,35. Oh, meu irmão, eu me empolgo muito com essa mensagem. Aleluia. João 6,35 diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Irmão, você tem que ter a experiência de que alguém pergunta para você sobre Jesus e você dá aquela respirada assim. Quem é Jesus para você?
Aí você enche a boca para falar: Ele é o pão fresco que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Sabe aquele negócio do olho encher d'água? Sabe aquela coisa assim de perder a palavra, não ter o que falar dele? Alguém pergunta para você: quem é Jesus para você? E você fala assim: quem é Jesus para mim? Sem palavras. Ele é tudo. Ele é o meu viver. Ele é o meu respirar. Ele é o meu assentar, o meu falar. Você precisa ter uma experiência com Jesus vivo. Não é religião, é Jesus vivo. Eu não sou evangélico, sabia disso? Não sou evangélico, não sou gospel. Eu só sou alguém que encontrou Jesus. Como disse aquele cego um dia: eu era cego e agora eu vejo. Mas quem foi que te curou? Ah, vou saber quem me curou. Eu era cego, agora eu vejo. Mas depois eu fui de encontro com ele e descobri o seu nome era Jesus. Mas eu acho que eu não estava no nível do cego, não. Eu estava mais para o endemoniado gadareno. Não tinha tanto demônio como o endemoniado gadareno, mas eu estava mais para o endemoniado gadareno. Porque depois eu falei: Jesus, deixa eu te seguir. Ele falou assim: faz o seguinte, vai por onde você andar e anuncia as coisas que eu tenho feito na sua vida. É isso que ele pede. Você acha que aquele endemoniado foi fazer o quê? Em 10 cidades. Foi falar: olha, eu era um encapetado, mas agora eu estou cheio do Espírito Santo. E apresentou o pão. Você está com fome? Coma do pão, e nunca mais você terá fome. Porque esse pão é um pão fresco todos os dias. Mas vamos lá. Versos 51 e 58 a 58 de João 6. João 6, versos 51. Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então, quando em oração e imaginação eu chego aqui na mesa dos pães, eu sei que eu preciso comer do pão da presença. É o próprio Jesus. Eu vou me alimentar de Jesus. Essa é a hora que você pode ter um cálice de suco de uva e um pedaço de pão e tomar a ceia ali na presença do Senhor. Se apropriar do que diz João 6, de 51 a 58. Eu estou me alimentando de Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que quem se alimenta de Ti, vive por Ti.
e tem a vida eterna. Esse é o momento que eu passo tempo na mesa do Senhor, se alimentando dele, se alimentando da sua presença. Se na pia de bronze a palavra era para nos confrontar, na mesa dos pães, o pão, que também é um símbolo da palavra, agora é a hora que eu vou me alimentar da palavra. Eu vou pegar a palavra de Deus, eu vou pegar a ceia do Senhor, e eu vou me alimentar do corpo, do sangue e da palavra do Senhor. Como diz Colossenses 3,16: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Na linguagem de Márcio, versão revista e atualizada 2018, essa é a hora para você encher o bucho com a palavra de Deus. Sabe, se alimentar mesmo. Sabe, aquele irmão, você precisa ter a experiência de pegar um versículo para ler e acabar lendo o capítulo todo. Quando vê, acabou ler o livro todo, e aquela fome de ler mais, e você vai lendo e o Espírito Santo vai te revelando coisas, e você vai lendo e você vai se alimentando, você vai se enchendo. Você está comendo do pão da presença, o pão que te alimenta. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! E aqui você precisa entender uma coisa: a Bíblia usa no Novo Testamento duas palavras gregas para se referir à única palavra nossa em português, que é palavra. No grego você tem logos e rema. Então João 1, quando diz assim: no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra ali para palavra é logos. O que é logos? Quem está com a Bíblia aí? Acena com a Bíblia assim. Vou acionar aqui no celular. A minha está aqui. Logos é toda essa palavra escrita. Diga para o seu irmão: logos é toda essa palavra escrita. Mas quando Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, ele não usou a palavra logos. Quando ele disse: mas vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele usou a palavra rema. O que é rema? Quantos de vocês leem a Bíblia? Você já teve aquela experiência de você ler e não entender nada, mas daqui a pouco um versículo salta assim, ó, tchum, e enche o seu coração? Rema é a palavra vivificada de Deus. É quando vem um versículo. Quantos de vocês já sonharam com versículos, mesmo sem saber que estava na Bíblia? Sabe o que Deus estava fazendo com você? Ele estava pegando o logos e transformando em rema para você. Ele estava pegando a palavra escrita dele, soprando vida e jogando para você. Sabe o que ele estava querendo te dizer? Isso que eu estou te dizendo vai se cumprir na sua vida. Irmãos, todos os ateus mesmo, não os à toa, ateu que estuda, que pesquisa para combater Deus, eles leem a Bíblia, só que eles só leem o logos. Mas muitos ateus que foram ler a Bíblia se converteram. Sabe por quê? Porque em determinado momento o Espírito de Deus soprou, e aquilo que era só letra para ele se transformou em algo vivo. E ele falou: pera aí, esse Jesus está vivo mesmo. Lembra quando você não queria saber de Deus? A palavra de Deus era chata para você, mas um dia parece que os seus olhos foram abertos, e aquele Jesus que parecia tão distante, agora ele é tão real. Aquele Jesus que você não queria saber dele, agora você está tão apaixonado por ele.
Agora você quer adorar, agora você quer servir. Sabe por quê? Porque um dia o Logos se transformou em rema para você. Um dia aquilo que você estava lendo, que era só letras, recebeu a vida do Espírito. E isso gerou vida em você. Então essa é a hora que eu peço para Deus em oração: Senhor, me revela a tua palavra. Eu não quero só ler por ler, eu não quero só ler para dizer no final do ano que eu li a Bíblia toda, mas eu quero receber o rema do Senhor, eu quero receber a vida que está por trás da palavra. Irmãos, quantas vezes você já teve a experiência de na semana Deus vir falando com você um versículo, e quando chega aqui a gente vai pregar no versículo? Quantas vezes você está com um versículo e alguém manda uma pregação, é o versículo? É porque Deus está querendo dizer para você: ei, o que eu tenho para você nesse momento é essa palavra, entende? Isso é rema para você, é o meu Espírito que está soprando a palavra que você necessita nessa hora. E se você entende, você recebe aquilo como vida, como pão que alimenta. Lembra quando nós ficamos só em Hebreus 12, 24? Um bom tempo. Era pão fresco. Era Deus soprando. Quantas vezes a gente lê os versículos e daqui a pouco um dia aquele versículo brilha e você olha e fala: cara, mas estava aqui. É porque agora esse versículo se tornou rema para você. Então essa é a hora que em oração eu como do pão da presença, eu me alimento da palavra dele. Mas não é só intelecto, é revelação. Essa é a hora que você pode pegar versículos que ele está falando com você e falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Me revela. Abre, descortina para mim os teus segredos. O que o Senhor tem para mim nesse momento? E ele vai falar com você. Deus fala, sabia? E ele gera tudo que Deus tem para fazer, irmãos. Ele gera através da palavra. Quando não havia luz, ele disse: haja luz. Tudo o que Deus for fazer na sua vida, recebe isso agora. Tudo que Deus for fazer na sua vida, ele vai enviar uma palavra para você. Por que você acha que Deus envia profetas? Por que de vez em quando alguém pega você e diz assim: olha, assim diz o Senhor, eis que eu farei isso. Isso é uma palavra rema, é uma palavra viva. É Deus dizendo para você assim: ei, olha, eu tenho um plano na sua vida, olha, eu tenho um propósito na sua vida, confia em mim, eu estou lançando a minha palavra que é viva, confia e vai acontecer. Aleluia. Meu Deus, irmãos. Por isso o diabo quer que a gente murmure. Por isso que o diabo quer que a gente fique reclamando das situações, porque ele sabe que o poder está na palavra. Se você é alguém que reclama muito, irmãos, isso é cientificamente comprovado. Tem no YouTube um videozinho, não sei quantos já viram, de um menininho. Eu não sei quantos anos ele tem, ele é muito novinho. E ele pegou 2 plantinhas. Procura lá. Ele pegou 2 plantinhas e ele falou assim: uma eu vou ficar dizendo palavras boas, e a outra eu vou ficar falando palavras ruins para ela. E daqui 30 dias nós vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu? Então ele vai gravando, cada dia ele chegava para uma plantinha e falava assim: você é linda, você é maravilhosa. E para outra ele falava assim: você é feia, você é suja e horrível. E cada dia ele foi falando. E no último dia ele pegou aquela plantinha
que ele falou coisas boas. Ela tinha dado flor, ela estava bonita, ela estava vistosa, mas aí ele pegou o outro vasinho daquela plantinha que ele ficou falando palavras ruins, e a plantinha estava morta. E foi algo tão impactante que o menininho começou a chorar. E ele disse assim: fala em palavras boas. E aquele menininho não é crente. Pelas coisas que às vezes ele fala para a plantinha, não é crente não. Mas ele tem um princípio. Ele aprendeu já de cedo que há um princípio na palavra. Você precisa aprender a lançar palavras de bênção. Você precisa aprender a encher a sua boca com a palavra de Deus. Porque Jesus disse assim: o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se você só reclama, só murmura, é porque o seu coração está cheio de morte, cheio de destruição. Mas se você é alguém que vive abençoando, é porque o seu coração está cheio com a palavra de Deus. Nós devemos comer do pão da presença. Por quê? Porque quando comemos do pão da palavra de Deus, então nossa boca se enche de bênção, a nossa boca se enche de palavras de adoração, a nossa boca se enche de palavras de vitória. Queridos, não é positivismo, não, está tudo ruim, mas eu tenho que fingir que está bem, não é isso não. Nós andamos não pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Sim, eu olho a realidade, está difícil, mas eu sei que eu tenho a palavra de Deus, e eu declaro o que a palavra de Deus diz. Eu declaro o que a palavra de Deus diz. E sabe, irmãos, eu tenho descoberto que quando a gente fica declarando a palavra, muitas vezes essa palavra sai de ser só uma palavra escrita, e ela se transforma numa palavra viva, que gera vida. Que gera vida. Vamos aprofundar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Jesus. Irmão, você precisa ter a experiência de sentir a cosquinha da presença. Sabe uma coisa boa assim que dá uma vontade de rir? Interessante que a igreja do século 21, ela acha espiritual quando num culto a gente começa a chorar. Ninguém acha ruim que tem alguém chorando, mas se alguém começar a rir, está com falta de reverência. Por que só choro é espiritual? Quando a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a alegria. Paulo diz assim: você quer saber o que é o reino de Deus? Reino de Deus é alegria no Espírito. Hebreus 4:12. Diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Agora vamos ler mais um texto, Efésios. Capítulo de número 6, verso 17. Diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra
de Deus. Paulo diz que todo crente tem uma espada. Diga assim: eu tenho uma espada. Olha para o seu irmão e diz assim: você tem uma espada. E Paulo vai dizer: sabe o que é essa espada? É a palavra de Deus. E o autor de Hebreus vai dizer assim: olha, essa espada que você tem nas mãos, ela é afiada, ela é uma espada de 2 gumes, de 2 fios. Mas aqui eu quero fazer você entender 2 coisas. Essa espada que a palavra diz, era uma espada romana chamada de maixara, que era uma espada curtinha, mas ela tinha na ponta uma dobra. Para quê? Para que quando o soldado enfiasse na barriga do outro, ele torcesse ela, e quando ele tirava a buchada do cara para fora, literalmente. Então, quando os soldados iam para a guerra, eles iam com essa maixara nas mãos. Então, quando 2 estavam brigando, sabia que se tomasse um golpe daquela espada, era fatal. E Paulo vai dizer assim: você tem uma espada dessa à sua disposição, ela é a palavra de Deus. Uma espada fatal contra o inimigo. É por isso que o inimigo faz de tudo para que a gente não tenha espada. Agora, irmãos, olha que interessante. Jesus não tem uma espada nas mãos. Toda vez que fala de Jesus com uma espada afiada, não fala que ele está com uma espada na mão, fala que ele tem uma espada na boca. Então nós não seguramos a nossa espada na mão, a nossa espada está aqui. E Paulo diz assim: seja alguém, ele diz para Timóteo, seja alguém que maneja bem a palavra da verdade. Então a gente poderia pensar assim: não, então eu tenho que pegar a palavra de Deus e eu tenho que pegar a palavra de Deus, comer ela, encher o bucho dela, e quando eu precisar, eu... Por isso que o diabo, quando ele quer te zoar, ele faz de tudo para neutralizar a sua boca. Como que Jesus derrotou o diabo no deserto? Saiu na mão com ele? Usou a palavra. Agora, irmão, aqui essa semana eu descobri algo que eu precisava compartilhar com vocês, porque caiu certinho com a mesa dos pães. Quando a palavra grega para espada de 2 gumes, que seriam 2 fios, a palavra grega ali é uma palavra estranha, tão estranha que os tradutores traduziram para espada de 2 gumes. Mas sabe qual era a tradução literal dessa palavra? Teria que ser escrito assim. Vamos lá para Hebreus novamente. Hebreus 4:12. Aonde está 2 gumes, aí eu vou traduzir como teria que ter sido traduzido se fosse traduzido no literal, do grego para o português. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 bocas. Irmão, você já viu uma espada de 2 bocas? Se você lesse aí espada de 2 bocas, você ia falar: mas cara, que espada é essa?
Mas ela é tão estranha, a tradução seria tão estranha, que colocou espada de 2 fios. Mas você só vai entender quando você entender que quando Paulo fala aí, pois a palavra, aquela palavra ali, para a palavra, é a palavra logos. Ela é viva e ela é eficaz. Mas quando você vai para Efésios, que diz que a espada que nós temos é a palavra de Deus, lá é a palavra rema. Lembra o que significa rema? Rema é a palavra viva de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: rema é a boca de Deus falando. Fala para ele assim: isso é um fio da espada. Agora pergunta para ele: aonde está o outro fio da espada? Sabe aonde está o outro fio da espada? Quando você pega a palavra que Deus falou e você transfere com a sua boca. A palavra que sai da sua boca agora é uma espada de 2 bocas. Por quê? A palavra que está saindo agora da sua boca tem a sua boca e a boca de Deus. Irmão, o maior nível de concordância que alguém pode ter é quando você entra em concordância com o que Deus diz e você declara isso. A palavra que sai da sua boca então agora é uma espada de 2 bocas. A boca de Deus mais a minha forma essa espada que Paulo diz: entra na buchada do inimigo e arranca as entranhas dele para fora. Ah, irmão, se você entendesse isso de forma profunda. Ah, se nós entendêssemos isso. Sabe quando o inimigo se levanta contra você? Sabe o que você precisa? Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para mim? E quando Ele te der a palavra, você declara essa palavra contra o inimigo. E aí você lançou contra ele a palavra de 2 bocas, de 2 fios, que vai penetrar fundo nele e ele vai sair correndo de você. Por isso Jesus tem na sua boca uma espada de 2 gumes, Cristina. É a boca de Deus e a boca de Jesus. Jesus disse assim: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Em outras palavras, eu só falo o que eu vejo meu Pai falando. E quando eles entravam em concordância, coisas tremendas aconteciam. Então, irmão, sabe o que eu e você precisamos? De uma palavra de Deus. E quando a gente recebe ela, então eu abro a minha boca. Essa é a hora que eu preciso abrir a minha boca. Deus vai trazer palavras remas para mim, e então eu vou abrir a minha boca. Irmão, para com esse negócio de achar que oração tem que ser em espírito de oração. Não, irmão, eu estou orando. Irmão, desculpa, tem hora que você tem que abrir a boca. Principalmente quando o inimigo está vindo contra você. Porque o inimigo não vem em espírito de oração. O inimigo vem para arrebentar mesmo, para arrancar a cabeça, faca na garganta, como diz aí. Então é hora que você se levanta na autoridade do Espírito de Deus, toma a palavra de Deus e abre a boca e declara. Às vezes, irmãos, a gente precisa ser tomado por um espírito de agressividade no espírito, sabe, de ser ousado, de abrir a boca e declarar. Então, se eu entendo isso, é a hora que, se eu estou com algum problema, eu me levanto e tomo posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tomo posse da palavra rema. Senhor, o Senhor trouxe essa semana para mim essa palavra que está fresquinha.
Ah, Deus, então é para mim, então agora é a hora, eu vou declarar. Qual palavra Deus está dando para você nesses dias? Qual versículo que está queimando para você nesses dias? Qual é a rema que está vindo de Deus nesses dias? Nessa hora, quando eu chego na mesa dos pães, então eu começo a declarar essa palavra. Meu irmão, essa hora não tem lugar para vergonha, não tem lugar para timidez. Precisa ser na ousadia do Espírito de Deus. Você precisa falar, você precisa declarar. Inimigo sai, enfermidade sai, porque a palavra de Deus diz isso. Sai agora. Esses dias eu estava conversando com a Neide estava falando para mim de como Deus estava falando com ela e de como o inimigo também. Sabe, irmãos, às vezes o inimigo vem e fica soprando coisas nos nossos ouvidos. Você vai morrer. A verdade, ele não fala assim, né? Ele fala, eu vou morrer, eu não vou chegar a lugar nenhum. E você acha que é pensamento seu. Você acha que é Deus falando para você. Irmãos, Deus nunca vai chegar para você e vai falar, você não vai chegar a lugar nenhum. Você é um Zé Mané qualquer. Você é um derrotado. Se essas palavras estão vindo na sua mente, não procedem de Deus. Elas são ou da sua carne ou do inimigo. Mas sendo da sua carne, sendo do inimigo, você precisa ficar com a palavra de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem muito pouca palavra. Então a gente tem muito pouca munição na boca. A gente não sabe o que fazer nas situações. Mas a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, então nós pensamos como Cristo pensa. E se nós pensamos como Cristo pensa, então eu posso falar como Cristo fala. Então eu posso chegar para o enfermo e dizer, seja curado, porque Jesus levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades. O castigo que se traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras você foi sarado. Ah, mas o médico glorioso, poderoso, falou que o meu caso não tem jeito. Mas eu não vivo pelo que o médico diz, eu vivo pelo que a palavra de Deus diz. Ah, mas o William Bonner falou que é 20 milhões de desempregados. E eu estou na estatística. E daí? Você não serve o William Bonner. Você serve a Deus. E o teu Deus é o Deus que pegou um cara que tinha trabalhado a madrugada toda e estava indo para casa frustrado porque não tinha nada. O trabalho dele não deu fruto. E aí aquele a quem você serve chegou para ele e falou assim, então, volta para lá e dá uma jogada de rede. E aí ele falou o quê? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Sabe o que Pedro estava dizendo? Você lançou um fio da espada, agora eu vou lançar o meu. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Aconteceu a concordância. Pedro lançou a rede, encheu de tanto peixe que ele começou a falar, gente, ajuda aqui, o meu barquinho está quase afundando, ajuda. E veio todo mundo ajudar. Irmão, nós precisamos mudar a maneira que a gente fala. Para com esse derrotismo. Se for necessário, desliga o jornal, para de assistir o jornal. Essas coisas minam a nossa fé. Essas coisas fazem que nós comecemos a declarar a maldição que está. Ah não, você viu aí 13 milhões de desempregados. É verdade, está crise, está ruim. E eu também não estou falando aqui de confissão positiva. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, como o pessoal da Nova Era ensina. Não, é confissão positiva. Você tem que ficar declarando que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não, eu não ando assim. Eu ando sobre a palavra.
não é achismo, vai dar tudo certo, porque a palavra de Deus diz que vai dar tudo certo. É aí que eu me apoio. O Everaldo leu no começo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Eu preciso crer nisso, eu preciso me firmar nisso. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito e me livrará. Eu preciso pegar isso e transformar numa realidade na minha vida, e eu preciso declarar isso. Eu preciso transformar a palavra de Deus, que é um fio, junto com o fio da minha boca, e eu preciso soltar isso. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, abre essa boca sua aí, junta o seu fio com o fio de Deus. Show. Só os fortes vão lembrar. Ah, irmão, veio uma ilustração aqui na minha mente, eu vou usar. Só os fortes vão lembrar disso. Lembra quando a gente assistia Power Ranger? Lembra quando os caras vinham assim, aí um tinha metade de um robô, outro tinha metade, ia juntando, pá, e virava aquele robô glorioso. E depois aparecia um Power Ranger branco, que tinha a arma mais gloriosa, e juntava com o robô e virava um Mega Power. Então imagine, é como se você tivesse com o fio da espada e o diabo falasse assim: ah, mas sair essa espadinha aí daqui a pouco Deus chegasse e falasse assim: peraí, que eu vou juntar o meu fio com o seu fio. E aí lembra quando ficava no alto juntando parte, e o inimigo lá olhando? Aí a espada junta. E aí, se você é mais forte ainda, você vai lembrar do Ultra Seven, do Spectroman, que já lançava aquele raio que já destruía o inimigo, que não dava nem pro cheiro. É uma ilustração tosca para mostrar para você que quando Deus junta o fio dele com o nosso fio e a gente lança essa palavra, algo poderoso e glorioso acontece para a glória do Senhor. Então nessa hora, quando eu estou na mesa dos pães, eu me alimento dele, eu me encho da palavra e eu me levanto. Eu não fico ali chorando. Ah, mas ninguém cuida de mim. Ah, mas está difícil. Não, eu me levanto na autoridade. Eu me levanto na ousadia do Espírito e digo: não, há uma espada de 2 gumes na minha boca. Há uma espada de 2 bocas. E agora eu começo a declarar: enfermidade sai, situação difícil sai, tribulação da minha família sai, capeta sai, situação adversa sai, tristeza do meu coração sai, abatimento da minha alma sai, depressão sai. E aí eu deixo o Espírito Santo tomar, irmãos. Eu deixo a ousadia do Espírito Santo me revestir. E aí eu fico só esperando o que a palavra de Deus vai produzir. Você acha que às vezes o diabo não vem e fala assim: eu vou soprar, vou acabar com tudo? Você vai ver. Mas de tempos em tempos o Espírito Santo toma a gente, e a gente começa a declarar: não, Satanás, você é um mentiroso, você é um safado, você é um pilantra. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Tá difícil, mas o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é um Deus de milagres. O meu Deus não há limites para Ele. Não, eu ando não por fé, não por vista, eu ando por fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou fortalecido na força do Senhor. Eu me fortaleço na força do Senhor e no seu poder. Eu sou guardado pelo Espírito Santo. O Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar as boas
novas aos mansos, aos pobres, para anunciar a soltura de prisão aos presos, a libertar os cativos, a trocar as vestes de tristeza por vestes de alegria, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Você precisa ter munição. Fala para o seu irmão assim: irmão, você precisa encher a sua boca de munição. Por isso a gente precisa ler a Bíblia. Por isso a gente precisa ler a palavra. Por isso, para a situação que você está passando hoje, você precisa ter uma palavra de Deus. Meu irmão, o que você está enfrentando? Quais são os seus adversários? Você precisa de uma palavra que sai da boca de Deus, fresca, viva, e juntar com a espada que está na sua boca e começar a guerrear. Pá, 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 pá. Eu digo para você: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa de uma palavra de Deus para a situação que você está vivendo. Você não precisa de uma palavra do William Bonner. Você não precisa de uma palavra do sol nascente, sol vivente, segundo sol, terceiro sol. Você precisa de uma palavra viva de Deus. Se agarre a ela. O que Deus te disse? O que Deus disse ao seu respeito? Ainda que os homens estejam dizendo, ainda que as situações estejam te dizendo algo, gruda com o que Deus te disse e não largue por nada. Se Deus disse que já era para você vai morrer, então, meu irmão, esquece. Mas ainda assim, se Ele te der uma palavra de sentença, ó, arruma a sua casa que você vai morrer. Houve um rei que, quando ouviu isso, virou para o lado e chorou e falou: Deus, perdoa os meus pecados. Deus tomou um profeta, falou: volta lá e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Então, até aquilo que Deus disse ao seu respeito, se Deus falou: eu vou estralar o seu lombo, já era para você, chicote vai estralar. Se você se arrepender, Ele muda. Meu Deus, as coisas vão casando demais. Meu Pai da glória. O João ia gostar muito disso, mas agora ele está cuidando do nenenzinho, né? Meu Senhor, obrigado, Jesus. Irmãos, vocês sabiam que nessa festa do Ano Novo até Yom Kippur, que é uma festa bíblica, os judeus não inventaram isso, é uma festa bíblica. Os estudiosos dizem que é um momento, é como se abrisse um portal nas regiões celestiais, e é uma época de decretos que podem ser mudados. É como se Deus tivesse dado um decreto e pelo arrependimento pode ser mudado. E é como se circunstâncias pudessem ser mudadas pela autoridade da sua boca. Não pode ser coincidência. A gente vir logo na mesa dos pães no primeiro dia em que essa porta para que decretos no reino espiritual seja mudado. Não pode ser coincidência. E eu já quero declarar uma palavra sobre você. Se prepara, porque Deus vai te levar a viver os melhores anos da sua vida. Como autoridade sobre a sua vida,
Por isso a gente precisa ter pastor e líder. Nós precisamos de autoridade sobre nós. Sabe por quê? Porque as autoridades podem lançar palavras tanto de morte, mas também podem lançar palavras de vida. E Deus executa. E eu quero lançar uma palavra de vida sobre você. Toda sentença e todo decreto de morte contra você é anulado na autoridade do nome de Jesus. Todo decreto de falência, de destruição, toda palavra de morte que você recebeu, toda palavra do inferno que tem sido soprada na sua mente e no seu coração, eu anulo na autoridade do poder que há no nome de Jesus. E eu anulo pela palavra de Deus que diz assim: bem sei o pensamento que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, de vos dar um futuro desejado. E também a palavra que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, mas o Espírito de Deus nos revelou. E sabe o que eu creio? Que a palavra de Deus está indo como uma onda sobre a sua vida e está dissipando as trevas. Eita, Jesus, está gostoso aqui. Tem alguém que está nos visitando nessa noite que tem lutado muito contra palavras de morte. Eu sinto no meu espírito que há alguém aqui que está aqui nos visitando nessa noite, que nos últimos dias tem andado debaixo de uma opressão de muitas palavras. Eu sinto isso no meu espírito. Não são os da casa, são gente que está visitando. É muito específico o que o Espírito de Deus está falando ao meu coração. E Deus te trouxe aqui, não é por acaso, não foi você que decidiu vir aqui. Foi o Espírito de Deus que trouxe você aqui. Sabe para quê? Para que essa palavra, ou essas palavras, sejam quebradas sobre a sua vida. E uma sentença de vida seja lançada sobre você. E eu queria pedir, se você que está nos visitando e se encontra nessa situação, eu não queria que você se sentisse constrangido, mas você fizesse isso como um sinal diante de Deus, que você entendeu o que Deus quer fazer. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente para nós orarmos por você. Se você é essa pessoa que está nos visitando, que nos últimos dias tem lutado contra essas palavras de morte, eu queria que você viesse aqui e nós vamos orar por você e vamos quebrar essa sentença. Se você tiver com vergonha, que eu sei que é difícil, chama alguém, fala: vem comigo. Aleluia, nem precisou. Deus é bom, irmãos. Tem alguma irmã aí que possa vir aqui e abraçar essa moça? Algumas irmãs, né? É sempre bom bastante, gente. Se tiver mais alguém dos que estão visitando, pode vir. Deus não me falou quantas pessoas é, Ele só me falou que tinha pessoas nessa situação. Isso é palavra de conhecimento, irmãos. A gente não conhece, mas Deus conhece os corações que entram aqui. E Deus ama tanto que Ele vê a situação da pessoa e Ele vem e fala, revela, porque Ele quer mudar. Aí, ó, Deus é bom demais, irmão. Vou deixar vocês orar por essas pessoas. Decretos de morte estão sendo anulados aqui nessa noite.
E nós estamos mudando por decretos de vida. Sentenças de mortes estão sendo anuladas. Meu Deus. Enquanto você está aí no seu lugar, vai adorando Ele um pouquinho. Irmão, eu garanto para você, eu programo todo o culto quando eu saio de casa, mas quando chega aqui, Jesus pega. E aí muda tudo. Mas vai adorando ao Senhor aí. Vai adorando, vai adorando. Cadê os trombeteiros? Vamos dar uns toques nas trombetas aí. Vamos nos alinhar como povo de Deus, que está declarando ao soar das trombetas, chamando o povo a sair dos decretos de morte para os decretos de vida. Ao soar das trombetas, nós estaremos declarando que todo decreto de morte, todo decreto de destruição está sendo transformado em decretos de vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu declaro sobre você que você vai morrer farto de dias e não de enfermidades. Você vai poder ver os seus filhos e os seus filhos dos seus filhos, e vai poder impor as mãos sobre eles e abençoá-los. Eu quero declarar